Eu quero colocar aqui a minha opinião sobre um projeto que a Fundação Ulisses Guimarães, do PMDB, apresentou, que será levado a um congresso da Fundação no dia 17 de novembro. É um projeto estranho, eles chamam o projeto de uma ponte para o futuro. Eu fiz uma contestação, mandei para a Fundação e mandei para o partido. Já tive notícia que o site do partido publicou, mas o site da Fundação Ulisses Guimarães não me deu ainda o espaço do contraditório. Um salto para o futuro, deputado Lidberg, é o nome do projeto. O meu artigo tem título também. Uma ponte para a ruína. Ulisses, o doutor Constituição, não merecia isto. No último dia 29, a Fundação Ulisses Guimarães, vinculada ao PMDB, lançou este documento intitulado Um Salto, uma Ponte para o Futuro. O escrito faz um amplo diagnóstico da atual situação política, econômica, social e fiscal do Brasil, para, então, elencar supostas soluções que, infelizmente, estão distantes de contemplar os interesses do povo brasileiro. Baseado numa retórica moderada e superficialmente sensata, faz uma análise aparentemente consequente, somente aceitável para aqueles que já se contaminaram pelo terrorismo econômico contra o Estado. Mas o meu velho MDB de guerra não se reconhece no documento que, na realidade, tenta marcar uma total ruptura do partido com as propostas voltadas para o âmbito social e popular. É uma aderência ao mofado ideário do consenso de Washington, que se materializa com vigor, refletindo o alinhamento incondicional ao domínio das finanças, que se apresenta também como tábua de salvação, mas que, na realidade, se constitui ou constituiria no arraso das bases produtivas nacionais e captura dos rumos do governo brasileiro pelos rentistas e pela banca. A análise de conjuntura, incluída no documento, dá importância fundamental a dois postulados bastante discutíveis, patrocinados pelo mercado financeiro. Primeiramente, desconhecem o ajuste fiscal como promotor da recessão, elegendo o déficit como vilão. Por mais absurda que seja, esta é a interpretação querida dos monetaristas da Escola de Chicago, os mesmos que comandavam muitos dos grandes bancos responsáveis pela crise de 2008, que agora atinge economias em desenvolvimento. A partir disso, como que por desdobramento natural, constatam, entre aspas, que a Constituição de 88 não cabe no orçamento, que teria excesso de direitos, especialmente direitos sociais e trabalhistas. Da mesma forma, excomunga pelo absurdo de vincular recursos para a saúde e para a educação. Esbarram na óbvia conclusão de que temos, segundo o verdadeiro Ulisses Guimarães, uma Constituição cidadã que busca a construção do estado de bem-estar social, hoje tão demonizado. Assim, concluem que ela deve ser exorcizada, desdemonizada, extirpando dela todas essas irresponsáveis, dizem eles, e eu coloco aqui, entre aspas, preocupações sociais. O que me deixa mais estupefato é que o documento, sem autores,
busca sua credibilidade apenas no nome da Fundação Ulisses Guimarães. Ora, o documento defende acabar com a Constituição Cidadã, construída sob a batuta e liderança do verdadeiro Dr. Ulisses. Ela é reconhecimento maior da obra e da vida, do testemunho de vida de Ulisses Guimarães. Mas o documento vai além de propor uma grande borracha para apagar os fundamentos da Constituição de 88. Em mais uma amostra de adesão ao pensamento único, toma os índices de competitividade como argumento a fim de preconizar o Estado mínimo e o ataque aos direitos trabalhistas. Ignoram que a produtividade, fator de alta influência na competitividade, é tanto maior quanto mais desenvolvida e complexa for a estrutura da economia. Isso não é alcançável pelo receituário neoliberal, mas sim por um projeto nacional de reindustrialização e desenvolvimento tecnológico. O documento ataca frontalmente a capacidade do Estado de intervir na atividade econômica e seus inerentes ciclos, e no compromisso constitucional de combate à ainda enorme desigualdade social, quando propõe: 1. Limites para a dívida pública, medida draconiana e paralisante de efetividade jamais comprovada. 2. A possibilidade de pagar menos de um salário mínimo aos aposentados, expondo nossa população idosa ao empobrecimento. 3. A criação de um comitê independente de avaliação dos programas governamentais, como Bolsa Família e Ciência Sem Fronteira, pondo-os em xeque, uma vez que se verão constantemente acossados pelas críticas do mercado, que vê como essencial somente o pagamento de juros e amortização da dívida. O ataque tecnocrata vai além, ressuscitando proposta já rejeitada no plenário do Senado, a saber, a criação de uma autoridade orçamentária que, na prática, serviria como ponta de lança dos credores, solapando a soberania e a própria democracia, a partir do momento que impõe a ortodoxia econômica, independentemente da decisão das urnas e das propostas dos políticos vencedores das eleições. A retórica da neutralidade na gestão financeira estatal serve ao propósito de capturar o processo decisório, privatizando-o na prática, sempre em favor da banca. Prossegue no entreguismo típico de nossa elite associada ao capital transnacional, quando sustenta a continuidade da privatização da infraestrutura, até mesmo o cancelamento do mais ambicioso ensaio de desenvolvimento tecnológico e investimento social, representado pela Lei da Partilha do Pré-Sal, que prevê a Petrobras como única operadora de seus campos, a política de conteúdo nacional e os fundos de investimento em educação e em saúde. Retornar ao regime de concessão de Fernando Henrique significa abrir mão de uma lei similar ao modelo norueguês. Este modelo foi o responsável pela ascensão do país nórdico ao mais alto patamar de desenvolvimento humano e de bem-estar social. Faz crítica correta, todavia, pontual, à enorme taxa de juros e às operações compromissadas do Banco Central, os swaps. Os dois maiores representantes da apropriação do orçamento público pelos bancos privados, para, em seguida, voltar atrás, dizendo que qualquer voluntarismo no combate aos mais altos juros do mundo seria o caminho certo para o desastre. Em demonstração de subserviência, insinua que devemos sustar o projeto do BRICS,
submetendo o país às parcerias transatlânticas e transpacíficas, lideradas pelos Estados Unidos, as quais dão privilégio aos investidores estrangeiros, agredindo a soberania, a proteção socioambiental brasileira e, mais uma vez, agredindo, ferindo de morte, a velha Constituição do verdadeiro Dr. Ulisses Guimarães. E para enterrar de vez qualquer pretensão de justiça social, defende o fim da consolidação de leis do trabalho, por meio da antiga ideia de permitir que o acordado prevaleça sobre o legislado, configurando retirada de direitos dos nossos milhões de trabalhadores. É com pesar que assisto à arena política, institucional, oferecer cada vez menos possibilidades reais ao povo brasileiro. Com o governo imerso no austericídio do famigerado Levi, o PSDB há muito submisso aos ditames das finanças e o PMDB defendendo as maléficas iniciativas aqui expostas. Temos quase completa cegueira ideológica, assumindo perigosa hegemonia e bloqueando a ascensão e desenvolvimento do Brasil, e usando o nome de Ulisses Guimarães à sua revelia. Ulisses morreu. Esse pessoal da fundação que leva o seu nome quer enterrar agora as suas ideias. Arrematando só um comentário fora desse artigo que estou publicando na mídia alternativa e trazendo aqui ao plenário do Senado. A Petrobras vendeu 49% da Gaspetro. O valor patrimonial da Gaspetro é de cerca de 50 bilhões de reais. A Petrobras vendeu 49% da Gaspetro por 1,9 bilhões de reais. Não se necessita nem fazer um comentário sobre isso. Esta diretoria da Petrobras, num governo popular desenvolvimentista e sério, como era o governo prometido pela presidente Dilma na campanha, deveria ser imediatamente demitida. E o valor dessa venda levado à barra dos tribunais, colocando a nova diretoria junto com os ladrões que predaram a companhia num passado extremamente recente. Com o máximo prazer, ofereço uma parte ao deputado Lindbergh Faria. Senador Roberto Requião, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento. Vossa Excelência que acaba sendo uma espécie de liderança informal aqui, para muitos que se organizam em cima de uma pauta progressista. Então, parabenizar pela posição desde o início, quando foi lançado esse documento, porque, na verdade, o documento aponta um aprofundamento dessa política de ajuste social. Eles falam, senador Dário, em desvinculação constitucional dos recursos da educação e da saúde. Na verdade, eles estão querendo aprofundar esse ajuste fiscal com recursos da educação e da saúde. Para quê? Para pagar juros. Para pagar juros, de Vossa Excelência que foi prefeito, eu também fui prefeito, a gente sabe o que seria isso nos municípios, nos estados, porque tem uma vinculação constitucional para a União, para estados e para municípios. No momento que já existe uma piora sensível da qualidade dos serviços públicos na ponta. Mais ainda, senador Roberto Requião, tem um conjunto de retirada de direitos de trabalhadores. Primeiro ponto, fala no fim da indexação de salários e de benefícios previdenciários. Resumindo, o que significa isso? O fim da política de valorização do salário mínimo, que hoje está atrelada tanto ao crescimento, ao PIB, quanto à inflação. Querem desatrelar também o salário mínimo da Previdência, porque hoje são 28 milhões de brasileiros que recebem o valor de salário mínimo da Previdência. Inclusive, tem um estudo do IPEA, senador Requião, falando do papel da Previdência na construção desse grande mercado de consumo de massa no país. Foi a redução do desemprego e aquele recurso que a senhora recebe do salário mínimo lá é um recurso que vai direto para a economia. Vai na compra de remédio, no pagamento de escolas para os filhos, para os netos. E mais do que isso, senador Lindbergh, tem a previdência especial dos próprios parlamentares,
que não se suporta num cálculo atuarial de contribuição, tem a previdência extraordinária do Ministério Público, tem a previdência fantástica e os salários fantásticos do Judiciário, que não se suportam nas contribuições, que deveriam ser pagos pelo Tesouro e não pela Previdência. A Previdência no Brasil é superavitária. Ela é quebrada por traquitanas corporativas que a agridem duramente. Agora, quem escreveu esse documento está distante da vida do povo. Eu falei... Mas está muito próximo do interesse dos bancos. Dos bancos, exatamente. Eu falei no discurso essa semana distante do povo e próximo dos bancos. Que esse programa... nenhum candidato a presidente ganharia a eleição com esse programa do PMDB. É de uma maldade, essa coisa de voltar à discussão, e Vossa Excelência falou também aí, do negociado na frente do legislado. Na verdade, isso é rasgar a CLT, retirar a conquista da era Vargas. Isso seria muito interessante de uma forma geral do direito, né? É o acordo de direito, o tribunal arbitral se superpondo às velhas traquitanas do direito romano, mas não num momento de crise social, de desemprego, eliminar os direitos mínimos dos trabalhadores assegurados por lei para que possam sobreviver. Isto é, eu não conheço outro termo, não é bem, presidente, um termo para se usar na tribuna do Senado, mas é canalice pura e simples. A flexibilização dos direitos do trabalho no momento de recessão e de desemprego. Eu só encerraria, senador Roberto Requião, meu à parte, dizendo, inclusive, que ontem eu fui da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional e fiquei extremamente impressionado, senador Paulo Rocha, porque você sabe que na Lei de Diretrizes Orçamentárias você tem a meta do superávit primário, que o governo enviou no começo do ano, e tem a meta do resultado nominal também. Porque o resultado nominal... você inclui pagamento de juros. Hoje nós estamos comprometendo 45% do nosso orçamento com pagamento de juros. Saiu na semana passada, senador Roberto Requião, um documento do Banco Central sobre a política fiscal. E o documento do Banco Central diz de forma muito clara que nós estamos comprometendo nos últimos 12 meses 8,9% do PIB em pagamento de juros, algo em torno de 510 bilhões de reais. 510 bilhões de reais. O orçamento da saúde e educação juntos são 200 bilhões. E eu ontem fiquei muito impressionado na Comissão Mista de Orçamento, porque tem toda essa discussão agora do governo mandar alteração para votação no Congresso Nacional da meta do superávit primário. Só que ninguém fala do resultado nominal, porque esse tem que ser alterado também. Mas é impressionante como o Congresso Nacional é como se dissesse o seguinte: essa parte do orçamento eu não quero discutir. A questão dos juros eu não posso nem discutir. Então, esse é o tema que vai dominar a pauta desse Congresso até o final do ano, essa mudança da meta do superávit primário. Mas a gente tem que fazer alguma coisa, senador Roberto Requião, para colocar esse debate, porque só a meta do superávit tem que mudar. É importante que o Congresso, que o Banco Central se explique também. Eu falo isso porque eu acho que esse documento do PMDB vai nesse mesmo sentido. É só a questão do aprofundamento do ajuste fiscal, do aperto nas contas públicas, retirada de direitos sociais, de mais recursos da educação e saúde, para ter mais folga para pagar juros. Nada a ver com a história do PMDB. O Partido Trabalhista, o Partido das Classes Populares, no seu estatuto inicial, o partido desligado das decisões do grande capital, se transformou. Eu espero que não se transforme, porque a convenção da Fundação poderá fulminar essa besteira, que não se transforme num instrumento de dominação da banca no Brasil. É uma vergonha esse documento. Agora, por que o raio da Fundação Ulisses Guimarães não publicou ainda o meu contraditório? Será que eu vou ter que apelar para a lei do direito de resposta para publicar nas páginas da Fundação do meu partido o texto que escrevi contestando o besterol que não tem autoria? Senador Dário Berger, com prazer lhe concedo uma parte. Bem, senador Roberto Requião, sempre ouço Vossa Excelência com muita atenção, não só nesse pronunciamento, como em todos os outros. Que Vossa Excelência é um líder dessa casa que eleva a discussão e que nos coloca no nosso devido lugar. Vossa Excelência não poupa palavras, nem
nem colocações de tal forma que possa expressar com nitidez o seu pensamento com relação ao que nós estamos vivendo e com o nosso futuro. E Vossa Excelência, além de tudo, busca inspiração no velho Ulisses Guimarães, né? Que nos inspira a todos e que construiu o nosso partido. E o nosso partido, ele não é grande só pelo seu tamanho, ele é grande pela sua história, pelas suas lutas, pelas conquistas que proporcionou ao povo brasileiro, inclusive há mais de meio século que luta pela democracia e pelos direitos fundamentais do cidadão. Vossa Excelência aborda uma questão, muitas questões, mas dentre as quais eu quero me associar a Vossa Excelência, mas eu confesso que tem algumas coisas que eu não entendo. E não sei se posso perguntar para Vossa Excelência, com a sua experiência, com o seu conhecimento, o senhor que já foi tudo na vida, foi várias vezes governador do Paraná, várias vezes senador, e tem uma história invejável, vamos dizer assim, de uma das maiores lideranças políticas desse país. Mas eu fiz um pedido de informação ao governo, senador Requião, para saber exatamente quanto que nós já pagamos e quanto que poderemos pagar do serviço da dívida e do juro no exercício de 2015. E eu queria compartilhar com Vossa Excelência um número. O valor empenhado, a dotação inicial, foi de 436 bilhões de reais. Me parece que esse número pode ultrapassar os 500 bilhões de reais. Mexe na taxa Selic, aumenta automaticamente a dívida. 15 bilhões a cada ponto. E aí eu quero continuar buscando, no aparte do ilustre senador Lindenberg Faria, que a execução orçamentária para 2015 em saúde, educação e segurança pública, para não ser enfadonhos, vou me dedicar só à saúde. O valor empenhado, a dotação inicial é de 112 milhões de reais. E o executado até agora não passa dos 80 bilhões de reais. Aí eu pergunto para Vossa Excelência o seguinte: o que nós podemos esperar de um país que gasta 500 bilhões de reais com o serviço da dívida e com os juros, e que investe 5 vezes menos em saúde, investe, vamos arredondar aí, 100 bilhões de reais em saúde? Onde que nós vamos parar? E o que é pior, eu estudando essa matéria, a nossa dívida, ele chega a 65%, 70% do PIB. Os Estados Unidos, a dívida é o dobro da nossa. 104%. Então, é o dobro da nossa. Agora, Vossa Excelência, preste só atenção. O problema não é o tamanho da dívida. O problema é que aqui nós pagamos quase 15% pelo serviço da dívida, enquanto que os Estados Unidos pagam menos de 1% ou 1%. Então, os Estados Unidos podem continuar buscando dinheiro, endividando o Estado americano para fomentar a economia e fazer a roda girar para que possam garantir os empregos e o consumo e etc. e tal. Mas por que essa taxa de juros é tão alta se nós não temos inflação por demanda? A nossa inflação é dos preços administrados pelo governo. E a inflação dos preços administrados e a inflação da subida da taxa Selic do Banco Central. Então, Vossa Excelência, não querendo exagerar do meu à parte, pedindo desculpa ao senador Paulo Rocha, que conduz brilhantemente os nossos trabalhos de hoje, é uma indagação que fica na minha cabeça, que já pedi explicações para vários economistas, inclusive, mas eu confesso a Vossa Excelência que ainda não consegui entender direito. Senador Requião, eu sei que o parte é a Vossa Excelência, mas só queria parabenizar a intervenção do senador Dário aqui. Eu gostaria de dizer que eu assino embaixo totalmente pela reflexão sobre o momento crítico que vive a economia brasileira.
e a necessidade de mudança de rumo. Desculpa a interrupção. É uma economia ortodoxa, a economia clássica. Nós estamos sendo governados pelos bancos, pelos rentistas e pelos seus interesses. Só no swap, que é a garantia no mercado futuro do valor do dólar, nós já perdemos em 12 meses qualquer coisa como 112 ou 121 bilhões de reais. Um desses números é o correto. 112 era algum tempo atrás, eu já tive uma informação de 121. E esse dinheiro é gasto pelos meninos do Banco Central que não têm mandato, não prestam contas a ninguém. Prestam contas à ortodoxia do mercado financeiro e do interesse dos bancos. Esse é o problema básico. O problema é que nós não podemos ser governados pelos técnicos submetidos aos interesses do capital. A visão política, que é a visão dos interesses do povo, tem que presidir o governo. Senador Dario, se o presidente me permite uma digressãozinha a mais nessa tarde, o movimento sindical italiano, numa época, dizia que os trabalhadores sentiam a dureza da vida e das políticas econômicas, mas que não formulavam mudanças. Que os intelectuais entendiam, mas não sentiam. Daí o italiano Antonio Gramsci criou a figura do intelectual orgânico, que era um intelectual que não precisava ser acadêmico, mas que sentia o sofrimento do povo e formulava políticas de mudança, o intelectual orgânico. E num determinado momento, o movimento sindical italiano criou também uma figura do mandato imperativo. O sujeito ganha uma eleição dizendo que vai fazer uma determinada política. Daí ele fica com mandato fixo, 2 anos. Ele assume e no dia seguinte ele começa a proceder de uma forma completamente diversa da forma da campanha. Na figura do mandato imperativo, adotado pelos sindicatos italianos, a base se reúne e mesmo ele não tendo cumprido o mandato que lhe é atribuído de 2, de 1, de 3 anos, troca, substitui, destitui do cargo e coloca outro. O que nós estamos vendo hoje é que, e veja, eu sou absolutamente contra essa história de impedimento da presidente Dilma. Isso é público, é notório, isso é uma estupidez nesse momento, principalmente porque a oposição que quer derrubar a Dilma, quer derrubar pelo ressentimento de ter perdido a eleição. Mas a política econômica da Dilma com Levi na Fazenda é a política dos que perderam a eleição, é a política do PSDB. E eles querem esta política, você já viu que aqui no plenário eles não protestam contra os absurdos da política econômica e querem mais. Eles querem a destruição dos programas sociais, das bolsas, das verbas para educação, saúde e previdência. Portanto, é uma estupidez apostar numa troca de governo que seria a troca por uma coisa muito pior. Mas é evidente que nós temos que jogar pesado para que essa política seja alterada. Não é a política que me fez apoiar a presidente Dilma na rua e com entusiasmo. A política da Dilma hoje é a política do PSDB. Só que o PSDB quer essa mesma política com cortes ainda mais profundos. Estamos numa entaladela. Ao invés de impeachment, nós temos que trazer ao plenário do Congresso Nacional o entendimento do mal que se está causando ao Brasil e a construção de propostas que devem servir de alternativa e de mudança para a política econômica do governo federal. Com a Dilma, não vejo nenhuma possibilidade, não vejo nenhuma necessidade de alteração para pior nesse momento. Com a Dilma, sem impeachment, mas com resistência e mudança da política econômica. Nos propõe o CPMF. Vossa Excelência sabe que eu não sou contra o CPMF. Se o CPMF não atingir os negócios menores, não atingir as pessoas mais pobres, ele é um imposto, uma contribuição que irá conter a sonegação no país. Então, mesmo que ele fosse com pequeno valor só para fim de cadastramento, ele seria bom. Mas hoje querem o CPMF mais nutrido, para quê? Para pagar juros da dívida financiado por uns meninos do Banco Central que não foram eleitos por ninguém e que são dominados pelo interesse do rentismo. Então, nós estamos numa grande dificuldade. Agora, não digam que o Congresso Nacional é muito ruim. Está faltando para o Congresso Nacional propostas.
Porque se as propostas forem colocadas, exibidas, e elas tiverem a credibilidade de anunciar uma mudança positiva para o país, manutenção de emprego, desenvolvimento econômico, o Congresso vota com o governo. Mas o governo está perdendo a sua base porque está adotando as propostas econômicas do PSDB. E está perdendo a sua base no Congresso também, porque esse jogo de fisiologia, de troca de apoio por emprego, é uma vergonha que não se mantém por muito tempo. Mas impeachment de forma alguma. Mas nós não podemos colocar freio e bridão, segurar a língua, porque o nosso papel no Congresso tem que ser crítico e construtivo. E a Dilma tem que saber disso. Ela precisa conversar com a sociedade, precisa conversar com os que propõem propostas de desenvolvimento e manutenção de emprego e abandonar este leviano, com Y, isolamento no poder. Obrigado pela tolerância do tempo, presidente.